Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha abençoar a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, que Deus venha te abençoar também grandemente. Eu quero dizer para você não esquecer de deixar o seu joinha, de fazer uns comentários aí que na medida do possível a gente vai responder. E também, é óbvio, acionar o sininho, que é para o próximo podcast, o próximo episódio, você está sendo avisado aí que a gente está entrando no ar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ajude a gente a levar a palavra de Deus para os 4 cantos deste planeta, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E quero dizer para você que nós estamos muito felizes porque tem pessoas do Brasil e do mundo nos acompanhando, pessoas da Europa, pessoas do sul do Brasil, gente que está interagindo conosco. Quero mandar um abraço aí para o Felipe, lá de Santa Catarina, para a Elaine, lá de Curitiba, para o Natan, lá da Espanha, que nos acompanha. Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente em o nome do Senhor Jesus. E hoje você pode estar se perguntando, essa pessoa eu já conheço. É o pastor Diego Campos? Sim, é o pastor Diego Campos. E como nós havíamos falado naquele episódio que ele participou, que iria ter a parte 2, e hoje nós estamos gravando a parte 2, né? Para finalizar aquele nosso bate-papo bem bacana, bem interessante, que muitas pessoas se edificaram através daquele tema, através daquela conversa que nós tivemos aqui na mesa redonda do podcast 5 pães e 2 peixinhos. Pastor Diego Campos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco, né? No nosso 10º episódio do nosso podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha abençoar o seu ministério, a sua vida, a sua família grandemente, meu irmão. Glória a Deus. Para mim é um privilégio, uma honra retornar aqui nessa mesa redonda, tá mais uma vez podendo abençoar esse povo, ser instrumento de bênção. E também aqui eu quero agradecer pela oportunidade, o privilégio que é me dado de usar essa ferramenta, esse canal, esse podcast, para estar alcançando vidas e abençoando famílias. Muito obrigado. Glória a Deus. E como eu falei, né, nós estamos felizes por nosso objetivo estar sendo alcançado, né, que é exatamente levar a palavra do Senhor para essas pessoas que realmente precisam, estão necessitando ali de uma palavra de fé, né? E hoje nós temos um tema muito interessante, muito bacana, que é como manter a fé em tempos difíceis. E aí, como é que está a tua fé? Você que está nos assistindo aí, está passando por tempos difíceis? Hoje vai ser o dia para você renovar a sua fé para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então fique ligado e vamos que vamos, e acompanhe até o final esse episódio, que eu te digo, vai ser muito bacana. E pastor, como o senhor já sabe, a gente sempre começa o nosso podcast com aquela pergunta, né, básica, que eu creio que muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje talvez esteja pela primeira vez e não sabe quem é realmente o pastor Diego Campos. Então diz aí para essas pessoas que ainda não conhecem o senhor, quem é o pastor Diego Campos? Glória a Deus, eu sou o pastor Diego Campos, sou chamado por Deus, fui chamado muito novo, aos 17 anos de idade, já prego a palavra há 12 anos, que ministro a palavra para cima e para baixo, casado, bem casado, com a minha senhora Campos, Luciana Campos. Tenho uma filha linda, linda, maravilhosa, Sara Valentina, que eu digo que é Sara Valentina Cospe Fogo e a Rota Brasa, 3 anos de avivamento e poder ainda. E para modificar um pouquinho nessa segunda parte, quem é o Diego Campos? Eu sempre digo, eu recebi o chamado, eu sou chamado e eu abençoo quem tem promessa. Eu sempre faço essa brincadeira, essa diferença, que quem tem chamado carrega bênçãos que não é dele, carrega vitórias que não é dele, carrega portas que não são dele, carrega muitas coisas, até dons que não são nossos. E na medida que Deus nos usa, a gente vai entregando as bênçãos que não são nossas, são dele. Às vezes nós queríamos pra gente, mas nós somos o chamado. E quem tem chamado abençoa quem tem promessa. Quem está lá, às vezes tem uma promessa de um carro,
Às vezes é o chamado que carrega a bênção do carro, às vezes é da casa, às vezes é de um negócio próprio. Então, o chamado abençoa quem tem promessa. E quem tem promessa honra quem tem o chamado. É vice-versa. É verdade, é verdade. Ou seja, tudo tem um propósito certo, né? Tudo. Não tem para onde correr. E, pastor Diego, com relação ao nosso tema, que é como manter a fé em tempos difíceis, a gente tem aí, né, um capítulo, um versículo para a gente ler para você aí. Você pode ficar à vontade, pastor. Eu posso usar um versículo que eu amo de verdade? Claro, com certeza, fique à vontade. Eu vou pegar aqui um texto para a gente pegar, que esse daqui, para mim, é um dos textos assim, que marcou muito a minha vida. Em Gênesis 17:1 está escrito: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou teu Deus, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Em cima de fé, não tem como a gente esquecer de Abraão. Mas só relembrando, aqui ele está com 99 anos. Ele começa aos 75, ele está com 99 anos, um ano antes de nascer o Isaac, um ano antes de cumprir a principal promessa sobre a vida dele, 24 anos que ele está levantando altar, ele está cavando poço, que ele está sacrificando. Aí, de repente, Deus aparece para Abraão dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tire lá da terra do Egito. Mas também ele vem dizendo o seguinte: anda na minha presença e ser perfeito. Como assim? Anda na minha presença? Porque andar na igreja é uma coisa, andar na presença é outra. Porque nem todo mundo que anda na igreja anda com a presença. As 10 virgens, 5 esqueceu de andar com a presença. Andava até com lâmpada mais vazia. Porque existe uma diferença gigantesca entre andar e andar com Deus. Caminhar e caminhar com Deus. E aqui Deus está dizendo: Abraão, quero que você suba o nível. E para subir o nível aqui, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não disse seja. Se ele tivesse seja, ele estava dizendo: Abraão, é possível você lutar e ser perfeito. É impossível. Nós, na nossa força, é impossível nós sermos perfeitos. Mas se a gente andar na presença dele, ele nos faz ser perfeito aos olhos dele. Uau! Que começo bacana e forte. É verdade, pastor. Se a gente falar em fé e não citar o nome de Abraão, né? Que ele foi conhecido e é conhecido como o pai da fé, né? E muitas pessoas, elas pegam essa passagem que o senhor acabou de ler pra gente e às vezes até dizem: cara, como é que pode Deus dar uma ordem de dizer pra gente andar na presença dele, né? Que a gente pega essa palavra pra gente, né? E ser perfeito, né? Aí o mundo diz que é impossível. Não existe ninguém perfeito, né? O que eu acho muito interessante, em cima da frase que o senhor acabou de falar, é que teve um homem que ele foi um pouquinho na contramão, chamado Enoque. Esse Enoque, ele andou com Deus. Não foi Deus que andou com ele. Ele andou com Deus. E ele andou tanto com Deus que Deus olhou e disse: já está acostumado a andar comigo, só vem subir. E o tomou para si. A igreja que vai subir não é uma igreja que vai à igreja. É uma igreja que anda, que caminha, que vive, que dorme e se acorda com Deus. Não, mas eu tenho 40, 50 anos de cristão, mas anda com Deus. Dorme com ele, se acorda com ele, tem uma vida com ele. Enoque andou com Deus. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que vai ser tomada para si, é uma igreja que caminha com Deus. É verdade, muito interessante isso aí que você falou. Agora, pastor Diego Campos, uma pergunta agora, que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo podem até também ter essa pergunta, né? Hoje, a gente sabe, tudo bem, o senhor falou de Enoque, né? A gente sabe que realmente ele foi uma pessoa
íntegra, fiel, que andou com Cristo, ali com Deus, né, nos caminhos de Deus. E hoje, na sociedade que a gente vive, nessa esfera que a gente chama de planeta mundo, né, onde há tanta impunidade, tanta corrupção, tantos erros, tantos pecados, né? Hoje a gente vive numa era tecnológica, né, que é a da internet, né? Um grande amigo meu, que na segunda passada esteve com a gente, falou que mesmo que o caminho seja largo e o que vai nos conduzir ao caminho certo seja mais estreito, escolha o estreito, que vai conduzir ao certo, né? Na atualidade, como fazer para seguir esse caminho, né, de andar com Cristo, de andar com Deus, mesmo com tudo isso que tem acontecido? Só existe um caminho para andar com Deus, que se chama renúncia. Essa é a chave principal. Vou dar um exemplo. Jesus, quando viu Levi, quando Jesus viu Levi, ele disse para Levi: segue-me. E Levi, deixando tudo, se levantou e o seguiu. Olha a organização da chamada. Quando ele viu que Jesus chamou ele, e ele deixando tudo, se levantou, depois o seguiu. Porque não tem como se levantar sem deixar. A pessoa pode até se levantar por um momento sem deixar, mas aquilo que ela não deixou se tornará pesado. Se tornará difícil caminhar com aquele peso que já era para ter deixado há muito tempo. O problema é que tem gente carregando fardos que não são mais seus. Tem gente carregando pesos do passado que não são mais seus. Cicatrizes e mágoas que não são mais suas, não faz mais parte desse novo ciclo de caminhar. Então, esse caminhar com Deus, a chave principal é renúncia. E ele deixando tudo. Não está escrito não está escrito deixou, porque se tivesse escrito deixou tudo, não era Bíblia, era conto de fada. É a pessoa, de repente, é um sapo, virou um príncipe, deixou do nada. Mas aqui é um processo. E deixando tudo. Ninguém deixa tudo de uma hora para outra. É um passo após o outro. Aos poucos. Aos poucos. É um processo. É por isso que eu sempre, quando eu falo acerca desse texto, não exige a mudança de ninguém depressa. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus, ainda puxou a espada. Andou com o melhor. Caminhou com o melhor. Viveu ao lado do melhor mestre. E mesmo assim, cada um é diferente. O seu processo foi diferente do meu. O meu é diferente de você que nos ouve. O seu é diferente do seu pai, da sua mãe, do seu parente. Cada um processo é diferente. Mas para todos a ordem é a mesma. Renúncia. Correto. Você falando sobre renúncia, eu lembrei daquele jovem, né? Que a Bíblia relata que chegou até Jesus, né? Fala um pouquinho aí, porque trazendo para os dias de hoje isso acontece, né? Sim. É a questão do jovem rico que você está citando. O jovem rico, eu acho muito lindo e deu certo agora essa pergunta. A conexão foi exata, porque o jovem rico, ele acabou descobrindo uma coisa muito assustadora para ele. Ele vai dizer assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus começa: obedecer os mandamentos, honrar o teu pai. Aí ele, tudo que o Senhor falou, eu faço desde pequeno. Nasci na igreja, cresci na igreja, minha vida foi na igreja, minha vida foi fazendo tudo isso. Aí Jesus, para confrontar ele, para ele descobrir aonde estava o coração, Jesus olha para ele e diz: vende tudo que tu tem. Sendo que no período de Cristo não fazia isso, era no período da igreja primitiva, que eles vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos, e cada um dividia segundo a necessidade da igreja. Jesus acabou de mostrar para esse homem uma coisa, que quando Jesus confronta ele, ele acabou de descobrir que a vida dele foi inteira na igreja. Ele caminhou na igreja, ele obedeceu todos os mandamentos, mas tem um porém. Ele sempre esteve na igreja, mas o coração não. Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Ele acabou de descobrir que o coração dele nunca esteve ali. Nunca esteve na igreja, nunca esteve no evangelho. Nunca esteve na palavra, o coração dele estava no ouro, na prata, nos bens e nos negócios.
É verdade. E ali a Bíblia fala que aí retirou-se aquele jovem triste, né? Triste, né? Porque era dono de muitas propriedades, né? Só que aí a Bíblia ela relata também algo que eu tenho estudado isso. Sim. E é muito bom ter o senhor aqui, que a gente às vezes vai tirando também dúvidas, né? Gente, não é só para vocês, não. A palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Tá? Ela primeiro corta aqui para depois cortar aí. Então, o que acontece? A Bíblia ela relata que aquele jovem saiu triste, né? Porque era dono de muitas propriedades. Mas a Bíblia não diz, ali até então, claramente, Sim. que ele fez o que o mestre pediu. Sim. Né? Só que mais lá na frente, eu creio que em Marcos, fala no momento da prisão de Jesus. Tem uma coisa que me chama a atenção, não sei se você que está assistindo aí, ou o senhor também, já leu essa parte, que fala de um... E no momento que fala que no momento da prisão, vinha até Jesus um jovem, né, enrolado apenas em um lençol. Sim. Logo depois de tudo isso que aconteceu, do diálogo de um jovem rico com Jesus, aparece um outro jovem enrolado no lençol. Então, assim, aquilo me chamou a atenção. Porque a Bíblia diz que ele se retirou triste. Sim. Mas também não afirma se ele vendeu, deu aos pobres e seguiu Jesus. Sim. Ou não vendeu. Mas fala desse jovem, né? E isso tem, assim, me colocado assim na minha mente várias interrogações. Quem é esse jovem? Aí veio em mim. Isso é eu, gente, é eu. Eu pensei o seguinte, será se não é o jovem que foi, vendeu tudo e disse, eu vou surpreender Jesus e vou nu. Eu vou dizer, olha, eu vendi tudo e vim foi nu. Será? Porque é uma coisa assim, sem nexo ali. Sim. O que a Bíblia quer falar ali com aquele jovem que... E ali vinha um jovem quando chegou os soldados. Tipo, não deu tempo dele surpreender Jesus, porque na hora que ele tá chegando ali, né, Jesus é preso. Sim. Aí ele foge, porque ele vê aquela confusão. O que o senhor pode falar? Pode ser que seja... Pode ser, mas eu vou trabalhar com a afirmação do texto que a gente acabou de fazer menção. Quando ele se retira, ele sai triste, o que vai acontecer é interessante que Pedro levanta a mão. Diz, mestre, eu tenho uma pergunta. Esse homem que o senhor acabou de falar com ele, ele não deixou nada. Mas nós que estamos aqui, deixamos tudo para te seguir. A pergunta que nós temos, mestre, é, o que a gente vai ganhar? Nós deixamos tudo para te seguir. Jesus olha e diz, simplesmente é assim, aqui na terra, 100 vezes. E vida eterna lá no céu. Porque o reino ele não deve ninguém. Sim. O que você plantou na terra vai colher na terra. O reino não deve ninguém. Jesus disse 100 vezes aqui na terra. Vida eterna lá no céu. O que você renunciou em prol do evangelho, eu vou dar um exemplo na colocação que o senhor fez. Se de fato for aquele homem que renunciou tudo, a colheita dele foi poderosa. Porque o reino de Deus não deve ninguém. Cada lágrima, cada gota, cada renúncia, cada sacrifício, cada busca incessante que nós fizemos diante do altar de Deus não foi em vão. Ou seja, Jesus ali ele planta algo, né, para ver qual é a ação daquele homem. Sim. Então, se ele vendeu tudo e chegou nessa linha de raciocínio que eu estou tendo, dizer, eu vou voltar e vou nu e mostrar para ele, ó, mestre, eu fiz o que o senhor mandou. E ainda vim nu, sem nada, nem a roupa do corpo eu vi. Eu acho que não iria ter uma prova de fé maior do que aquele jovem. Sim. Não é verdade? Sim. Só que foi aquele ditado popular, foi na hora errada e no momento errado ali, né? Então, assim, vamos ainda continuar estudando para saber quem é esse jovem. Vamos descobrir, né? Quem é ele. Vamos descobrir, porque isso daí eu fiquei com isso no pensamento. Porque foi logo depois do que aconteceu ali. Né? Mas vamos deixar isso aí para os mestres, né? Isso aí, ó, para quem quer ser um bom pregador ele tem que ver coisas que ninguém viu. Quer pregar coisa diferente, vê algo diferente no texto e aquilo gerou atenção em você, busque ali, que ali Deus ele vai falar contigo poderosamente. Verdade, em nome de Jesus, eu creio. E pastor, a gente conversou agora há pouco sobre o que fazer, né? Aí o senhor falou, tem que renunciar. O primeiro passo é renunciar. Sim.
Só que a gente sabe que a renúncia, para muitas pessoas, é algo muito difícil de se viver, né? Devido ao que eu falei para o senhor, a gente viver em tempos diferentes, viver num momento diferente, onde a gente tem uma sociedade, eu não vou usar a palavra corrompida, né? Porque a gente também não pode generalizar, né? Sim. Mas a gente vive numa sociedade onde 70% é corrompida, né? Sim. Onde a gente vive numa era tecnológica, era de informática, era de internet, etc. Então, o que a gente fazer para essas pessoas entenderem, principalmente os jovens entenderem, que eles precisam renunciar situações para poder eles alcançarem essa promessa? Eu vou dar um exemplo aqui de um dos maiores ícones da fé e líderes do Novo Testamento. Esses dias eu falei um pouquinho acerca da conversão do apóstolo Paulo. Quando ele tem um encontro com o Senhor, o texto vai dizer, a grande luz o cercou, um grande resplendor de luz. A pergunta que não pode calar, tinha um monte de gente com ele, mas quando Deus quer pegar alguém, ele fecha o cerco. Tinha um monte de amigo dele, mas quando Deus quer pegar alguém, ele fechou o cerco. E quando o Senhor fechou o cerco para ele, o texto vai dizer, e ele caiu. O texto vai dizer, ele caiu. E quando ele se levantou, ele já se levantou sem ver. Mas interessante, que ele se levantou sem visão, mas com direção. Vai para a rua direita. Entra na cidade. Às vezes, para a gente se levantar, a gente tem que tentar se levantar que nem ele, sem ver. Porque se a gente vê, às vezes a pessoa vê muito problema na igreja. Se levanta vendo muita coisa. Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Tenta que nem ele. Tenta não ver. Porque quando ele não viu, e ele orou por 3 noites, jejuando, orando e buscando a Deus. Às vezes, tu vai ter que evitar isso aqui, ó. Não ver. No começo da minha caminhada, eu fiz uma oração a Deus, nós estávamos num propósito no monte, 7 dias no monte. Tira aquilo que me atrapalha. Tira aquilo que me atrapalha. Aí na época, na sede, cheguei da escola, guardei o meu telefone, botei no carregador dentro de casa e fui para o monte. Tranquei a casa toda. Quando eu retornei, até hoje não apareceu o celular. E a minha oração no monte foi, Senhor, o que está me impedindo de se aproximar de ti, tira. Ninguém pôde explicar o que aconteceu. Sumiu, desapareceu. Aí eu entendi. Deus tirou o que tirava o meu foco no momento que eu estava vindo para o evangelho, era um atrapalho, não tinha um equilíbrio. E depois dali comecei a orar, buscar, jejuar, se levantar. E é isso. Às vezes o cara tem que tirar algumas coisas que nos atrapalham. Se você não tirar, Deus tira. Certo. E aí a gente sabe que tudo isso aí serve para 2 coisas, né? Bom, vamos trazer aí para a tecnologia, né? Uhum. A internet hoje, ela é uma ferramenta, tanto que nós estamos aqui no YouTube. Sim. Né? O que a gente está conversando, a palavra que a gente está debatendo aqui, falando, explicando, eu creio que está alcançando muitas pessoas nesse momento. Certeza. Né? Então a internet ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, se você souber usá-la. Né? Então é normal hoje eu já vi muitos ministérios fazerem movimentos, né, principalmente movimentos jovens, para tentar atrair essa juventude para dentro das igrejas. Né? Aí existem aquelas pessoas que também eu já ouvi falar assim, isso está errado, né? Isso é uma vergonha. Ao invés de levar a igreja para o mundo, está trazendo o mundo para a igreja. Já ouvi falar isso, né? Só que a gente sabe que a intenção daquela pessoa, a estratégia, é uma estratégia que realmente às vezes até funciona. Porque hoje a gente sabe, pastor Diego Campos, que muitas pessoas às vezes deixam de se converter ao evangelho. Por quê? Porque acha que ser evangélico é careta. Né? Acha que ser evangélico não vai mais poder ir para um shopping, não vai mais poder ir para um cinema, essas coisas, né? Então, assim,
o que o senhor tem a dizer dessas pessoas que usam essas ferramentas, né, para atrair pessoas para a igreja? A gente temos que compreender que dentro da Bíblia Sagrada há vários líderes, há várias estratégias. A gente temos que entender que certa feita, um dos líderes que andava com Jesus, dos apóstolos, disseram: Senhor, eu vi ali um homem falando o teu nome. E eu disse: cala-te, tu não caminha com nós. Não é porque ele não caminha comigo, não é porque ele não faz parte da minha congregação, que eu vou falar porque é para ele calar, que ele está errado. Jesus vai dizer: não, se ele está conosco, deixa ele falar do meu nome. A gente temos que entender que há várias estratégias, há vários métodos, há várias visões, mas existe só um propósito: ganhar almas, edificar vidas, fortalecer. Tem método que deu certo para o senhor, mas não deu certo para mim, porque cada vida é diferente, cada pessoa é diferente. A gente temos que entender que nós estamos dentro de um ambiente que há várias visões, várias estratégias, mas só um propósito. Vou dar um exemplo. Quando Paulo e Barnabé, no momento em que Barnabé disse no capítulo 15 de Atos: eu vou levar João Marcos comigo, meu primo. Paulo disse: não, Barnabé, ele não vai conosco. Aqui são duas visões, são dois líderes. Paulo vai dizer: ele não vai comigo. Mas Barnabé vai dizer: se lembra do dia em que ninguém queria te abraçar? Eu te abracei. Que ninguém estendeu a mão para você? Eu estendi a mão. Eu não posso deixar de estender a mão para João Marcos agora. São métodos diferentes. Um é mais rígido, o outro abraça. Um olha e diz: não dá para ele andar agora comigo. O outro diz: não tem problema, eu abraço ele agora. Então são métodos diferentes, são visões diferentes, mas o propósito é o mesmo: o reino de Deus. Aí eu lembrei do que o próprio Paulo fala. Ele digamos assim, que caiu um pouco em contradição, Paulo, né? Porque tem uma parte, salvo engano, que ele fala assim: fiz-me de tolo, sim, para chegar aos tolos, né? E fiz-me de sábio para chegar aos sábios. Né? Então ele está dizendo basicamente isso: a gente precisa usar a nossa estratégia. Sim. Né? Tipo, exemplo, tá, gente? Se eu vou evangelizar, falar de Jesus para uma pessoa culta, sim, eu preciso saber abordar, eu preciso saber dialogar. Com certeza. Né? Aí se eu for falar com uma pessoa que já não é tão culta, né, eu preciso me adequar à forma dela, porque se eu chegar lá de uma forma culta, aquela pessoa ela não vai nem falar com medo de falar. Sim. Né? E a mesma coisa se eu chegar com uma pessoa culta, chegando, nós vai, nós vem, nós foi, né? O cara vai dizer: uai, o que esse cara... Né? Então, assim, a gente precisa ter esse direcionamento. Sim. Né? E eu tenho certeza que quem dá esse direcionamento é o próprio Espírito Santo. Com certeza. Né? Tem muita gente que tem uma frase muito errônea que caminha no meio de nós. Qual é a frase? Quem prega num ponto de ônibus é o mesmo que prega no altar tem que pregar no ônibus, o que prega no altar tem que pregar ali. Cada um tem o seu lugar. No reino de Deus tem aqueles que vão ser usados no hospital, tem aqueles que vão ser usados numa cadeia, tem aqueles que vão ser usados em ônibus, dentro dos ônibus, tem aqueles que vão ser usados nas ruas, nos becos, nas vielas, e tem aqueles que foram chamados para o altar. Quem é o maior? Nenhum. Somos todos iguais. Aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Somos servos, servimos ao reino e entendemos qual foi o lugar que Deus nos colocou e se preparamos para aquele ambiente onde Deus vai nos colocar. Então, no reino de Deus, ninguém é maior. Quem prega na cadeia não é maior que quem prega no altar. Exatamente. Que fique claro, pessoal, que isso não é uma exceção. Não é exceção, porque Deus não faz exceção de pessoas. Nós estamos aqui falando sobre estratégia. Né? Estratégia que Deus... Porque, veja bem, nós estamos no ano de 2025. Então, se você voltar a fita para 20 a 30 anos atrás, era uma forma totalmente de se trabalhar. A metodologia, a estratégia era diferente. Primeiro que a gente não tinha essa ferramenta da internet. Sim. Né? Segundo que a gente não tinha, digamos,
tanta igreja, né? Tantos ministérios. Hoje tem muitos ministérios para honra e glória do nosso Deus. Eu prefiro muito mais ministério do que boca, do que essas coisas aí, né? Então, a estratégia, ela teve que mudar. Não é a palavra de Deus que mudou, mas a metodologia de trabalho. Sim. Porque a gente precisa se adequar. Porque senão, nós estávamos conversando, né, pastor? Sim. Logo antes aqui, que a internet ela pode ser usada para duas coisas, o caminho do bem e o caminho do mal. Se a gente aqui, nós, né, cristãos, líderes religiosos, se a gente não buscar uma metodologia e se adequar aos tempos de hoje, a gente fica para trás e a gente perde. E eu acho que não é isso que Deus quer. Eu vou lhe falar aqui uma estratégia que muitos, ao ver, não concordariam de forma nenhuma. Há mais ou menos 10 a 12 anos atrás, éramos obreiros em uma congregação e nós tínhamos teclado, mas não tinha tecladista. Aí o pastor deu uma olhada, viu o tocador que tocava no Bolero, lá no Grande Vitória na época. Ele tocava no sábado, na sexta, no sábado e domingo no Bolero. Aí ele olhou e disse, tá ali o nosso levita. Na hora ele olhou para mim e disse, aí, meu obreiro, tu acha que dá certo? Dá. Aí fomos lá, chegamos lá na casa do tecladista e convidamos ele aí na nossa congregação. Ele foi, ele gostou, foi uma bênção. No final, o pastor chamou e disse, vem cá, meu filho, eu quero que você toque aqui pra gente na segunda, na terça e na quarta. Você vai tocar aqui pra gente. Aí ele falou, pastor, tem um problema. Eu me mantenho daquela vida. Eu tenho que tocar para viver. Para mim sobreviver, eu tenho que tocar. É como eu pago minhas contas, como mantenho minha casa. É a profissão. É a profissão. E os irmãos religiosos, ao me verem, vão me denegrir, não só a mim, mas vou prejudicar o senhor. Aí Deus falou para ele, faz isso com ele que eu vou resgatar ele. Ele falou, e tem mais. Se você tocar na segunda, na terça e na quarta, eu sei que não é muito, mas a gente vai lhe abençoar. Fora isso, todo mês a gente vai dar um rancho abençoado para você. Ele falou, mas pastor, tem coragem? Tem. Ele começou. Primeira semana, segunda semana. Na terceira semana ele chamou a mulher. Disse, amor, eu não sei do que a gente vai viver. Mas tocar mais no mundão não vou mais tocar não. Eu vou tocar na igreja. Eu vou virar crente. Ela falou, nós vamos morrer de fome. Que a igreja ainda é pequena, não tem como lhe manter. Aquele homem abriu mão de tudo. Começou a tocar para a igreja há um mês atrás, foi um mês da minha mudança. Pediu o moto-Uber, quem veio? Ele. Tirou o capacete e disse, meu pastor, o senhor se lembra de mim? Me lembro de você. Ele falou, pois é, naquele tempo, renunciei tudo, deixei tudo. Hoje eu tenho um palco, som, iluminação que eu alugo para outras pessoas. Virou empresário. Além disso, ele falou, tá vendo essa motinha aqui? Essa daqui é minha e tem mais duas alugadas. Deus me levantou, eu só estou aqui mesmo só para ter um dinheiro a mais mesmo, para não ficar parado em casa, e todos os dias eu saio para tocar nas igrejas. Nossa! Se o pastor não fizesse essa estratégia, porque às vezes Deus não vai nos dar estratégia que muitos não concordam, mas a gente não precisa da permissão de A, de B, que A e C se concorde. Se Deus estiver conosco, vá avante. Deus vai fazer algo poderoso. Às vezes Deus ele quer somente atitude. Atitude. Né? Porque se a gente parar a analisar, Deus ele é um Deus que tudo pode. Tudo. Ele é poderoso demais, entendeu? Então ele pode transformar a vida de uma pessoa, sim, com certeza, e abençoar, abrir as comportas do céu e derramar as bênçãos sem medidas. Mas é aquela coisa, a gente precisa exercitar a fé, né? Fazer com que... Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, pastor, a gente sabe, é a fé. É a fé. Não tem pra onde correr, entendeu? Às vezes, blá, 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 o cara não tem fé. Sem fé, a gente não agrada a Deus. Não tem como. Eu preguei recentemente sobre Lázaro, ressurreição. E ali, nessa pregação, Deus, ele me usou grandemente, né?
com relação a um detalhe. Que quando Jesus ele chega na frente do sepulcro, onde Lázaro estava sepultado, antes dele fazer o milagre, ele dá uma ordem. Ele fala para as pessoas tirarem a pedra. E aquilo dali me chamou a atenção. Por que ele pediu para tirar a pedra? Porque na entrada de Jerusalém, mais lá antes, mais na frente, as pessoas indagam ele que não é para ele entrar e tal, que tem muita gente, podiam prender ele. Aí ele fala assim, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Então, a gente está falando do poder de Deus, né? Então, se o senhor acha que se ele chegasse ali na frente do sepulcro de Lázaro e falasse assim, pedra, remova-se, a pedra ia se romper. Sim. Porque nele está o poder. A palavra dele tem poder. Entendeu? Só que ele fala o quê? Tirai a pedra. Aí, o que eu entendo com isso? É que o que cabe ao homem fazer, a nós fazermos, Deus ele não toca, ele não se mete. O que é possível para o homem, Deus ele não se mete. Ou seja, era possível para o homem tirar a pedra. Então tira a pedra, tirou, agora é comigo, porque o impossível eu vou fazer. Qual era o impossível? Ressuscitar Lázaro. Eita glória. É muito forte. Então, forte. Então ele fala, Lázaro, levanta-te. Em outras palavras, tirou a pedra, agora sai, porque agora é comigo. Glória eu sou o Deus do impossível. Vocês fazem o que é possível e eu faço o impossível. Então é basicamente isso, né, pastor? O primeiro passo é nosso. A atitude é nossa. O que cabe a gente fazer. Com certeza. Né? Então, hoje a gente sabe, baseado no tema, como manter a fé, né, em tempos difíceis. Né? Aí vem as dificuldades, vem os tempos difíceis. O que o senhor pode falar para essas pessoas que estão passando por esse momento? O que elas devem fazer para fazer com que a fé continue uma fé inabalável? A gente pode olhar para as duas vezes a tempestade, uma com Jesus, né, e a outra sem Jesus dentro do barco, né? A primeira Jesus dá ordem, atravessem para o outro lado, passe a margem para o outro lado. Jesus está lá no monte, orando, enquanto isso as águas estão chicoteando o barco, levando para o meio. E perceba que Jesus vem pela madrugada, andando sobre as águas. Pedro, de longe, o vê, mas não o reconhece, porque, quem sabe de Ribeirinho de Rio, por volta da madrugada, se você não tiver uma lanterna boa, você não vê nada. Não vê nada. Né? E Jesus vê a admiração dos discípulos gritando, é um fantasma, é um fantasma. Jesus grita no meio daquela escuridão, não temas, sou eu. Interessante é que eles não vêem, mas ouvem. Pedro, quando ouve, diz, rapaz, eu não vejo, mas essa é a mesma voz que me chamou. Essa é a mesma voz de quando entrou lá na casa da minha sogra, estendeu a mão, ela foi curada. Essa é a mesma voz. Aí ele diz, se és tu, Senhor, ele não vê, mas ele ouve, ele reconhece. Se és tu, manda eu ir sobre as águas. Nossa, isso aí. Porque milagre não é para quem quer, é para quem desce. E isso é fé. É fé. Eu costumo dizer, a fé é o quê? Um salto no escuro. A fé é isso, pessoal. Então, quando ele fala que ele só escuta a voz, né? Mas ele não vê, ele fala, se és tu, né? Manda-me ir. Então ele está dando um salto no escuro ali. Sim. Ele está cheio de fé. Ali é um ato de fé, porque só com fé, eu só ouvi, eu não vi. Normalmente a gente vai pelo que vê, a fé não é pelo que eu vejo. A fé é pelo que eu sinto, pelo que eu ouvi. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu, a fé renovou na hora e disse, eu sei que é ele. Aí ele foi. Ele foi, ele desceu. Ele foi o único que andou sobre as águas porque teve fé. Ele foi o único que viveu essa experiência porque teve fé. Ele foi o único que viveu esse extraordinário porque foi o único que teve fé. Ainda que tenha muitos entre vocês, mas se você tiver fé, é você que vai viver o milagre.
Amém. Que palavra maravilhosa. Olha só, pessoal, para você que está chegando, nós estamos aqui com o pastor Diego Campos, tá ok? Hoje o tema é como manter a fé em tempos difíceis. Talvez você esteja passando por tempos difíceis, mas o segredo é manter a fé. Como a gente manter? Fazer como Pedro, né? Não temer a tempestade, né? Glória a Deus. E no escuro mesmo, Pedro ele foi até Jesus. Porém, teve uma situação aí, né? Quando ele deu ali uns 5 passos, o que aconteceu, pastor? Veio um vento forte. O interessante é isso, é esses detalhes. Porque uma coisa é sentir o vento no barco. E outra coisa é passar o vento sozinho. E eu vou repetir, uma coisa é passar o vento com 11 do lado. E outra coisa é passar o vento sozinho. E Nossa. quando a gente passa o vento sozinho, é a oportunidade única. Nossa, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Isso é mistério mesmo. Mas vamos lá. Existe duas etapas, né? Duas. A tempestade com 11 e no barco, né? Sim. Vento forte, onda e tal, o barco vai para um lado, vai para o outro e balança e tal. E existe o momento ao qual ele passa pela tempestade, o vento forte, as ondas fortes, sozinho. Desvenda esse mistério aí, meu irmão. Tiago não pode estender a mão para você. João não pode te ajudar. Nenhum dos teus amigos tem vento que Deus não vai permitir que ninguém estenda a mão para você. Porque a mão que vai ser estendida não é terrena. Glória a Deus. Quando ele foi afundando, Senhor, salva-me. Era a única coisa que ele queria ouvir. Porque, eu vou dar um exemplo aqui muito legal. Se a pessoa pula com roupa e tudo na piscina ou no rio, para sair dele tu faz a força ao dobro. Vou dar um exemplo de piscina, tu vai fazer aquele esforço dobro para sair, porque ficou mais pesado. Assim também era Pedro, estava pesado por causa das águas. Jesus, para levantar ele, tem que fazer o dobro de força. Então Jesus estendeu a mão sobre ele e disse, agora eu vou te levantar com mais força. Será que tem alguma coisa a ver com o cair é do homem e o levantar é de Deus? Tem tudo a ver. Glória a Deus. Interessante é que tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida. Verdade, pastor. E o interessante é que quando ele começa a afundar ali, ele tá sozinho. Sozinho. Né? E aí, o que a Bíblia quer nos revelar, o que o Espírito Santo quer nos dizer, é que existe 2 tipos de tempestade. Aqui tu vai encontrar pessoas para te dar mão, para te dizer, você vai conseguir, tem de bom ânimo e tal, e vai ter aquela tempestade ao qual é só você e Deus. Não é isso, pastor? Isso, e quando ele volta, ele não volta só. Verdade. Ele volta de mão dada com Jesus e volta para o mesmo barco, para o mesmo ambiente. Mesmo propósito. Mesmo propósito, diante das mesmas pessoas. Ele poderia dizer, por que tu não estendeu a mão para mim hoje? Agora ele já está levantando a mão dizendo obrigado. Meu Deus. Vivi a melhor experiência da minha vida. É muito forte. E ele teve respaldo de dizer, eu caminhei sozinho, eu afundei sozinho. Se não fosse ele, né? Se não fosse o mestre, eu tinha me afogado. E tem a segunda tempestade que eu lhe falei, que é Jesus dormindo. Essa é a mais poderosa. Outra lição. Essa, para mim, essa é a mais poderosa que tem. Por quê? Porque Jesus está dormindo. Jesus está dormindo e a tempestade alta, as ondas, está caindo água dentro do barco. Já afundar o barco. Já quase a afundar, e os discípulos entram em desespero. O que eu acho interessante é que mesmo Jesus sabendo que eles estão desesperados, Jesus está lá dormindo. Uau! Jesus está lá deitado, mesmo sabendo, Pedro, não aguentando mais, chacoalha o mestre de mestre. Tu não te importa. Nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Olha a diferença de uma para outra, a atitude de Jesus. Jesus se levanta, levantou a mão e disse, mar, vento, cala-te. Ele se vira para os discípulos, ele modifica a frase. Que Jesus anda sobre as águas e Pedro afunda, Jesus olha para eles lá dentro do barco e diz, homens de pequena fé. Nessa que Jesus está dormindo, ele diz, por que sois tímidos?
Quando a onda estiver alta, faça que nem eu, se levanta e repreenda. Você anda comigo. Ou seja, já cobrou, né? Já. Tipo, eu ensinei vocês. Eu já te dei autoridade. Por que não usa a autoridade que eu te dei? Deus não, ele não vai te dar autoridade já? Te deu há muito tempo. O problema é que ele está dizendo que você é muito tímido. Ou seja, existem situações que a pessoa está passando pela prova. Nossa, cara, isso é muito forte. É forte. Jesus, se o estúdio fosse grande aqui, eu ia pular e dar um glória. Mas Glória a é Deus. muito forte por quê? Porque seguindo essa linha de raciocínio, que é óbvio que é o Espírito Santo que está nos dando essa direção, é que a primeira é que Pedro caminha, né? É um ensinamento, Sim. né? Depois, ele permite que a tempestade venha de novo. Bem de novo. Só que aí, a cobrança dele é diferente. Tipo assim, eu já ensinei vocês, eu já estive com vocês naquela outra tempestade, resolvi o problema. E eu estou com vocês num barco. E mesmo assim vocês ainda estão desesperados. Cadê a autoridade que vocês têm? Aí sabe o que eu estou trazendo? Já esse outro barco para o ministério. Eu sempre falo para o meu pastor, pastor, todo ministério tem que passar pela prova de fogo. Ministério que tem promessa, que é ministério que Deus vai levar as nações, ele tem que passar pela prova de fogo. Sim. Entendeu? Então ali eu imagino que é um ministério onde a gente sabe disso, que passa por prova. Passa. Entendeu? Que às vezes o líder da igreja quer chutar o balde, quer desistir, vem o desespero, né? Mesmo ele sabendo que Deus é com ele, que Deus é com aquele ministério. Deus está dentro do barco. Às vezes a pessoa está com a faca e o queijo na mão, mas não sabe usar. Na verdade, está ali diante dos olhos. A única coisa que Jesus queria é que ele se levantasse e repreendesse, porque só repreende quem tem autoridade. Jesus está dizendo, por que sois tímidos? Você já tem autoridade, você já tem a ferramenta, vocês já são instrumentos de Deus. Faça que nem eu. Quando a tempestade se levantar, se levante você. Quando as ondas vierem alto, se levante você e repreenda. Ele já te deu autoridade nessa noite para vencer. Ou seja, você tem autoridade. Gente, essa palavra está sendo uma palavra muito edificante. De repente você está passando por um problema na sua vida, seja ele familiar, seja ele, sentimental. De repente o teu filho está no mundo das drogas, a tua filha está na prostituição. De repente o teu marido está nos braços da amante, a tua esposa não quer caminhar com você na mesma visão. Tá entendendo? Você precisa usar o que Deus te deu, a autoridade e a fé. E ir para cima com tudo, né, pastor? Sim. É ir para cima com tudo. Com tudo. Era a única coisa que Jesus queria. Tem hora que ele não quer se levantar, ele quer ver você se levantando. Tem hora que Deus não vai falar. É quem é voz que tem que falar. Vou dar um exemplo. Elias, o tisbita, ele não recebeu visão. Ele não recebeu revelação, ele não recebeu o sonho, ele viu o ambiente e disse, eu não aceito. Eu não admito que Israel, ele caminhe e ande fora do altar de Deus. Segundo a minha palavra, ele tem autoridade. Não cairá nem chuva nem orvalho sobre a terra. Tem hora que Deus não vai se levantar, é você que vai se levantar. Tem hora que Deus não vai falar, é você que vai ter que olhar para o ambiente e dizer, eu não aceito, eu não admito porque eu sou profeta. Isso daí não é querer, veja bem, entenda o que o Espírito Santo quer nos ensinar. Isso não é dar ordem a Deus. Não é isso. Não é. É porque se você tem a convicção e dentro de você a fé e você tem a certeza que serve um Deus que tudo pode, você não pode realmente aceitar a derrota. Ou seja, o próprio Jesus nos ensina isso quando ele, antes de começar o ministério dele, ele vai primeiro para onde? Para o deserto. Sim. E a Bíblia fala que Jesus ele passa no deserto o quê? 40 dias e 40 noites. O que ele está dizendo para a gente? Que o deserto ele é passageiro. Então, se você entra ano, sai ano, e é aquela mesma luta, aquele mesmo, problema, você tem que se analisar e ver onde você precisa
ajustar. Entendeu, Sim. pastor? Por quê? Porque o deserto ele é passageiro. Você não pode passar anos e anos num problema. Então, enquanto você não usar a fé, você não vai fazer o quê? A montanha se locomover dali. Se mover, melhor É a dizendo. mesma coisa que a história do Gideão. Gideão não era guerreiro. Gideão era agricultor. Ele vivia da plantação, da colheita. Ele não era guerreiro. Ele não tinha nascido para a guerra. Ele não foi preparado para ser um guerreiro. Ele não foi preparado para ser um líder. Mas quando ele viu que 7 anos o inimigo vinha na colheita, vinha no mesmo mês, vinha no mesmo período, vinha na mesma data e na mesma hora, ele disse, eu vou mudar minha estratégia. Ele sempre vê a gente na eira, porque a gente escolhia embaixo e levava para cima do monte, para a eira, lugar ventilado. Ele disse, hoje vou mudar minha estratégia. Sabe quando ele venceu a guerra? Quando ele mudou a estratégia. Ele mudou. Em vez de levar para cima, ele levou para baixo. Porque guerra não se vence subindo, se vence descendo. Ele leva a guerra para baixo. Ele vai ele vai mudar o ambiente. Interessante que o lugar certo era na ira, mas ele vai para o lagar. Malhar trigo no lagar. Não tem nada a ver, mas ele está lá. Alguém perguntou, mas por que tu está aí? Eu estou malhando trigo no lagar para salvar a minha casa dos midianitas. Se eu parar, minha casa para. Seja atitude. Atitude. Ela tem que sair da zona do conforto e é isso mesmo. Gente, nós estamos aqui na segunda parte para finalizar aqui o bate-papo que a gente teve eu creio que foi no 5º episódio, né? Sim. Com o nosso pastor Diego Campos. Ele está retornando aqui para a gente finalizar esse bate-papo. Diego Campos, que é uma pessoa que é muito usada por Deus. Diego, fala um pouco, fala o nome do teu ministério. Eu faço parte da igreja Deus Vivo, Rei Eterno, pastor presidente, pastor Wagner Williams, pastor Libiane, eles são nossos pastores presidente. Nós somos aqui da igreja, aqui Deus Vivo, Rei Eterno. Quando você quiser nos visitar, é só colocar tanto no 99 ou no Google lá também, para quem vai de carro ou de moto, Igreja Deus Vivo, ó Rei Eterno. Aí vai aparecer o bairro Colônia, Santo Antônio, clica e vai direto lá com a gente. Amém, graças a Deus. Diego, vamos para nossas considerações finais, tá? Fica à vontade e muito obrigado mesmo, meu irmão, por mais uma mesa redonda conosco, né, por você ter aceito de todo o coração para a gente finalizar essa nossa conversa. Agradeço muito mesmo a sua vida, tá? Que Deus abençoe o seu ministério, a sua casa, e você pode... Glória a Deus. Considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade que é nos dada de mais uma vez usar esse instrumento, essa mesa redonda aqui, nesse podcast, 5 pães e 2 peixinhos, que tem sido instrumento de Deus para alcançar muitas vidas, famílias e lares. E eu tenho certeza que vai crescer numa proporção gigantesca, vai alcançar muitas vidas em muitos lugares. Mais uma vez, somente agradecer pela vida aqui do meu amigo Lito França, que está fazendo esse trabalho excelente, que tem feito esse trabalho, tudo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua casa, amém, a sua família. E esse projeto, e precisando, também nós estamos aqui. Com certeza, você vai voltar várias e várias vezes, em nome de Jesus. Diego, tamo junto, meu irmão. Deus te abençoe mais uma vez, tá bom? E eu quero dizer que você se tornou uma pessoa especial para mim, para minha família, tá bom? Glória a Deus. Eu tenho orado muito por você e também pelas pessoas que já vieram aqui participar do nosso podcast. Amém. Que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas, que a gente passa por essas tempestades, você sabe disso, né? E para a honra e glória do nosso Deus, a gente tem vencido. Amém. Né? E vamos vencer mais e mais. Para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus. Gente, está finalizando aqui mais um podcast 5 pães e 2 peixinhos. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente e a gente se encontra no 11º episódio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Eu vi na palma da mão que ninguém podia enxergar. Louco vira tudo quando o amor vem pra ficar. Dá de comer.